Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou falar de um caso que foi muito pedido por vocês. É o caso do João Acácia Pereira da Costa, mais conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Eu não tenho nem como citar todo mundo que indicou esse caso, mas eu anotei as 3 primeiras pessoas que deram a sugestão, então aqui vai ser por ordem de chegada. Eles foram o @eijoanadark, a avó da Carol, @caracarol, e sim, ela aqui de novo, que me indicou maravilhosamente o caso da Dana de Tefé, e o @DanielTosta22, que aliás mandou pra mim o funk do Bandido da Luz Vermelha, do Hermes e Renato, gente. É tipo, o bandido da luz vermelha faz o que dá na telha. E eu não tenho ritmo, né? Obviamente, porque tá tudo fora de ritmo. Mas é muito bom, é muito bom. E é isso, né, gente? Pois é, o caso é bem famoso, né? Virou funk, porque no Brasil tudo vira funk, incluindo a vacina, né? Bum, bum, tam, tam. E enfim, eu não costumo fazer casos muito notórios assim, mas esse foi um pouco diferente. Por quê? Quando eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre o caso do Bandido da Luz Vermelha, eu fiquei meio assim, eu vou confessar, gente, fugiu muito da minha expectativa. Eu não conhecia o caso profundamente, era mais superficial, e pra mim sempre teve essa aura de lenda, né, de mito, tipo do Dioguinho, sabe? O Bandido do Faroeste Paulista. Eu já falei dele aqui no podcast, no episódio 26, e o Dioguinho tinha essa coisa de, né, que ele nunca foi pego, que reza a lenda que ele tá vivo até hoje, que ele despistava a polícia e aquela inteligência, aquela coisa e tal. Tipo Arsène Lupin, aproveitando o hype do Lupin na Netflix. Aliás, quem não viu, vai ver. É bem legal, é rapidinho, 5 episódios curtinhos. Vocês vão maratonar sério, vocês vão maratonar muito. E ele tem essa coisa de, né, bandido intocável, meio cavalheiro, meio inteligente demais, etc, etc. Então, eu achei que o Bandido da Luz Vermelha fosse, tipo, ser esse cara, né? Mas eu me surpreendi, gente. Eu fiquei surpresa demais ao ver que não tem nada a ver com isso. A lenda, né, do famigerado bandidão paulista dos anos 60 é bem isso. É uma lenda. Porque os fatos, quando você analisa, eles são cruéis, brutais, violentos, impulsivos. Não tem nada de uma inteligência soberana aqui. Era só um cara que não tinha respeito por nada, pela vida, por mulheres, pela propriedade dos outros, nada. Ele só pensava nele, bem egoístão, e ele ainda quis pagar de Robin Hood moderno, né? É um absurdo. Então dá raiva, assim. Mas pra mim, o mais chocante de tudo foi como ele saiu da cadeia, cara. Fiquei chocada. Mas isso eu conto lá na frente. O fato é que a fama toda do Luz Vermelha veio porque ele era fora dos padrões lá nos anos 60. Ele não era um bandido qualquer, não. Ele se vestia de forma bem extravagante, usando cores bem vivas e chamativas, usava chapéu com pena, lenço de cowboy no rosto. Assim, uma figura. Ele era apaixonado por artistas da Jovem Guarda, pagava de músico, gostava de usar peruca, era bissexual assumido, fazia bem o tipo sedutor. Ele era tudo o que ninguém esperava de um ladrão. Você espera isso de um artista, né? Sei lá, mas não de um assaltante de mansões. E um detalhe: quando ele foi preso, ele tinha só 25 anos, cara. Um bebezinho, sabe? Eu tô me sentindo muito velha. Pois é, ele não precisou de muita idade para conseguir entrar para a história. E pena que foi de uma péssima forma. Foi com essa cara de bebê e pinta de artista que ele conseguiu driblar as forças policiais durante 6 anos. Mas por detrás dessa fachada tinha um criminoso cruel, capaz de espancar a coronhada suas vítimas, arrastar mulheres pelos cabelos e conseguir o que queria delas, apontando uma arma para suas cabeças. Além, claro, de roubar milhões e milhões da alta sociedade paulista, né? Mas aí eu já tô aqui, me empolguei, já tô contando tudo. Então vamos rebobinar. Esse caso eu quero dedicar para um crimiseiro que tá fazendo aniversário hoje, o Henrique Lopes. Uhul! Parabéns! Parabéns para você que me acompanha sempre e ama um caso antigo. Então esse aqui, ó, para você.
E antes de continuar, eu quero citar as fontes que eu usei. As informações vieram da revista Isto É, do jornal A Tribuna, do jornal A Folha de São Paulo, do Linha Direta, do Fantástico, do programa Ronda 1100, do Gil Gomes. Gil Gomes, bom dia. E da minha melhor amiga, a Wikipédia. Gente, esse negócio do Gil Gomes, meu pai sempre ficava imitando esse bom dia e eu não entendia de onde ele tirava esse bom dia. Eu ficava, mano, por que você tá falando bom dia assim? Bom dia? E aí eu juro, eu descobri isso agora. Eu tava, né, pesquisando aqui pro caso, fui ver umas coisas do Gil Gomes, aí fui ver, aí surge esse bom dia e eu, meu Deus, a referência do meu pai, que eu descobri, tipo, 30 anos depois. Mas enfim, não é mesmo? Vamos falar desse clássico do True Crime nacional. Bora começar do começo? Na década de 60, o Bandido da Luz Vermelha começou a dominar o noticiário criminal nos jornais de São Paulo. O motivo era simples. Ele assaltava diversas mansões, mexia com homens ricos e com mulheres ricaças. Durante meses, ele entrou e saiu de residências de bairros nobres sem ninguém conseguir o identificar. Ele fazia o que queria. E a sensação era de que a cidade, na época com os seus 4 milhões de habitantes, estava rendida às mãos de um criminoso sem pudor algum. O bandido parecia ser intocável, esperto e capaz de acabar com qualquer um que tentasse o deter. Ele não só assaltava, como atirava nas vítimas que reagissem, e ele já tinha matado. E o pior, o que acontecia dentro de 4 paredes durante suas invasões domiciliares é meio difícil dizer. Uns dizem que ele comia com as suas vítimas, fazia jantares, conversava com elas até elas falarem onde estavam as coisas de valor, quando ele fazia limpa, né, nas casas. E outros dizem que ele batia, amarrava, amordaçava, estuprava e matava. Talvez as 2 opções estivessem corretas, depende do dia, depende do humor. Mas antes dessa notoriedade toda, antes de virar essa figura aterrorizante que atacava de madrugada e sumia durante o dia, antes de existir um bandido da Luz Vermelha, existia um garoto catarinense chamado João Acácio Pereira da Costa. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1942 em Joinville, Santa Catarina. A sua infância não foi das mais fáceis ou tranquilas. A sua mãe fugiu de casa, levando consigo 2 irmãs dele e deixando para trás o João e o seu irmão mais velho, o Joaquim. Aos 6 anos de idade, o seu pai morre de tuberculose e acaba deixando os 2 meninos órfãos sob cuidado de um tio paterno. Segundo o João Acácio, ele e o irmão eram submetidos a trabalhos forçados pelo tio em troca de comida, além de serem torturados física e psicologicamente. Isso nunca foi comprovado, aliás, o tio negou tudo, mas é assim que o João lembra da sua infância. Desde pequeno, ele não era muito de tolerar maus tratos. Então, ele pega e foge de casa, foge da casa do tio e passa a morar nas ruas de Joinville. E é aí que ele começa a praticar crimes ainda criança. Eram pequenos delitos no começo, como um roubo de um guarda-chuva ou roupas que ele roubava em lojas. E, aliás, é engraçado que, em vez de ele, roubar itens, digamos assim, essenciais para quem mora na rua, tipo comida, coisa de higiene pessoal ou coisa assim, não. Ele queria roubar das roupas boas e das roupas caras. Isso já mostra um pouco da personalidade dele, né, que é extremamente vaidoso. Na rua, ele acabou se metendo em encrenca com um grupo de meninos que eram mais velhos do que ele e que eram seus rivais. E o resultado foi que João Acácia, ainda pré-adolescente, foi estuprado por seus inimigos de rua. Né? Na rua é meio terra de ninguém, tudo se resolve ali mesmo. Para tentar se manter de forma honesta, ele começou a trabalhar como engraxate e conseguiu ganhar alguns trocados, mas não era o suficiente. Então, ele começou a cometer roubos e furtos e começou a ficar conhecido ali no município por ser um ladrãozinho. Ladrão! Ladrãozinho! Em vez de prenderem o João Acácio, a polícia dava conselhos, tentava tirar ele dessa vida, ajudar ele, que ainda estava tão novinho, né, a ser uma pessoa melhor.
Mas parece que ele já tinha escolhido sua carreira para a vida toda e ele não precisou nem fazer teste vocacional para isso. Ele ainda fez algumas outras tentativas de trabalhar honestamente em tinturarias, e foram em duas. Deu ruim. A primeira tinturaria, ele lascou um beijo na filha do patrão e foi flagrado pelo cara. E aí, obviamente, né, o cara ficou putaço da vida e mandou ele embora. Na segunda tinturaria, ele ficou chonadão num terno que um cliente deixou lá para ele cuidar. E aí o lado vaidoso dele falou mais alto e ele acabou pegando o terno emprestado, sem avisar o cliente, óbvio. E aí foi dar um rolê no cinema com o terno. Só que pro azar dele, o dono do terno estava no mesmo cinema que ele. Aí ele viu, né, reconheceu a roupa, reconheceu o tintureiro e dedurou ele pro chefe. E aí ele foi demitido. Não é pra menos, né? Tá vendo, gente? Foi assim, nas pequenas coisas, porém, ele não soube a hora de parar e as coisas foram saindo do controle. Ou talvez, não sei, ele pudesse achar que tivesse ganhando o controle da vida dele ao cometer esses crimes, porque aí ele ia tendo mais dinheiro e conseguia viver a vida que ele queria, né? Na cabeça dele. Não sei. O fato é que nos anos seguintes, por conta de brigas na rua com rivais, ele acabou matando 3 meninos de rua. Meninos, que eu digo assim, devem ter a idade parecida com a dele, que nessa época devia ser aí no máximo, estourando 18 anos, provavelmente menos. De acordo com o Gonçalo Júnior, que é escritor do livro Famigerado, A História de Luz Vermelha, 2 desses garotos foram mortos por ameaçar uma namoradinha que ele tinha na época, e o último foi assassinado por dedurar um de seus crimes. Ainda tem uma história de que ele também matou 2 amigos que pretendiam roubar ele, né? Na verdade, os 3 tinham feito um assalto juntos. Depois desse assalto juntos, queriam eliminar o João Acácio e ficar com a grana, e acabou acontecendo o contrário. O João Acácio liquidou os 2 e ficou com o produto do roubo. Numa das suas rotineiras passagens pela delegacia, ele acabou sendo maltratado por um policial. E aí, né, ele já estava acostumado com as regras da rua, de que aqui se faz, aqui se paga, e ele mata o policial a tiros de revólver. E aí ele é preso em Joinville. Segundo as palavras do próprio João Acácio, o que aconteceu foi o seguinte, abre aspas, eles me enfiaram 3 balas no corpo. Eles me bateram até eu perder os sentidos. Eram 6 e eu um só. Isso foi anos atrás. Quando consegui fugir, era um homem revoltado. Fecha aspas. Pequeno spoiler aí, mas ele fugiu. Com a ajuda de um companheiro chamado Flávio Clímaco, o João Acácio foge da prisão. Mas o cara era sangue nos olhos, era vingativo e não deixava nada barato. Então, assim que ele estava em liberdade, ele decide procurar os outros policiais com quem ele tinha se desentendido, e ele o acha, e ele o mata. E aí ele é preso novamente. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. Dessa vez, ele precisou de uma ajuda externa para conseguir fugir. E, mano, isso aqui parece muito coisa de filme, gente. Olha só. Uma namoradinha dele, na época, foi visitar ele na prisão e levou um pão para ele de presente. Um pão. Só que não era para ele comer, não. Dentro do pão tinha uma serra. Surreal. É bizarro. E assim, ele conseguiu fugir, foi lá, pegou a serrinha, serrou o que ele precisava serrar e fugiu da cadeia. Mas durante a sua fuga, ele acabou matando mais 2 policiais lá em Joinville. E aí, estava óbvio para ele que não dava mais para ele morar na sua cidade natal. Ele já estava muito manjado ali, todo mundo sabia do histórico dele. Por isso, em 1964, aos 22 anos de idade, ele decide ir para o estado de São Paulo. Chegando aqui, ele virou camelô. Ele vendia correntinhas na Avenida São João, lá no centro da cidade. Mas para ele não rendia dinheiro suficiente, não rendia nada, na verdade, porque, né, ele descobriu uma coisa. Morar em São Paulo é caro pra cacete. E não mudou muita coisa não, tá pior ainda hoje em dia. Mas, enfim, cidade grande era muito cara. E aí ele decide se mudar para Santos, lá no litoral. E aí ele adota Santos como a sua nova cidade de residência. Só que para conseguir, né, sobreviver, financeiramente falando, ele passou a roubar automóveis. Mas ele tinha uma estratégia. Não se caga onde você come.
Pois é, ele já tinha aprendido isso lá em Joinville. Então ele passou a fazer merda fora da cidade que ele morava, né? Ele jamais cometeu um crime ali em Santos. Ele começou, na verdade, a roubar carros no Rio de Janeiro, que fica a umas 6, 7 horas de carro ali de Santos. E aí o que ele fazia? Ele ia para o Rio de Janeiro de ônibus, desses de viagem mesmo, e voltava de carro roubado. O que ele vendia no desmanche em São Paulo, na capital, e ficava com a grana que ele gastava em Santos. Cara, ele chegou a fazer isso umas 50 vezes, assim, no mínimo. E com o dinheiro dos carros roubados, ele conseguiu comprar um apartamento em Santos e lá ele vivia confortavelmente. Até que a polícia conseguiu sacar que tinha alguma quadrilha fazendo esses roubos de carros e prendeu o João Acácio. Mas, quando ele foi preso, ele estava portando uma identidade falsa no nome de Roberto da Silva. Então, na delegacia, ele foi fichado com esse nome. Acabou depois que ele foi liberado e conseguiu se safar dos roubos de carros, e aí foi que ele decidiu que era hora de mudar de ramo. Bem, na verdade não é muito de ramo, porque ele continuou roubando coisas, né? Mas ele mudou o produto. Ele trocou os carros por joias e objetos de valor que ele poderia roubar de mansões. Mas tinha uma coisa que ele não contabilizou no plano dele. Ai, ai, fofoca, né, gente? Fofoca. Sim, tá todo mundo fadado, até a sua vida comentada pelas costas. Não adianta querer fugir. Não adianta, gente. Pagar de santo também? Não adianta. Falar que você não fofoca, ó, tudo mentira. Todo mundo aqui já fofocou. E se você assiste BBB, falo nada pra você. Só com olho gordo ali, em cima da vida alheia, né? E eu adoro, tá? Sem julgamentos. Não tô julgando, não. Acontece que o povo de Santos começou a fazer perguntas, né? Tipo, nossa, quem é esse jovenzinho aí que chegou do nada na cidade, cheio do dinheiro, vivendo a vida boa? O que ele faz da vida, né? Qual que é a profissão dele, hein? Enfim, começaram a perguntar. Então, para não levantar suspeitas e também para calar a boca dos vizinhos, ele se dizia filho de fazendeiro. Ele falava que tinha herdado o dinheiro depois de ter vendido terras no sul do país e que, além disso, ele também era proprietário de uma frota de carros da marca Cinca, em São Paulo, e por isso que ele ia muito para São Paulo. Aliás, achavam que ele era natural do Rio Grande do Sul, e na intimidade ali até chamavam ele de gaúcho. E é isso, bastou. Foi essa história que colou. Todo mundo em Santos acabou acreditando no bandido. E isso porque o João Acácia, ele era muito simpático. Ele era muito gente boa. Ele se vestia muito bem, ele era um rapaz calmo, bem-humorado, gostava de música. Ele era um bom moço. Então acreditaram, né? Dizem que ele tinha uma fachada, assim, de pessoa super extrovertida, que jogava peteca na praia do Gonzaga. Mano, quem que joga peteca? Frequentava clubes, almoçava em bons restaurantes, como o Atlântico Hotel. E, aliás, no Atlântico Hotel, o gerente e o pessoal que servia as mesas, né, sempre fazia alguma cortesia para o João Acácio, porque ele era um ótimo freguês, então queriam sempre que ele voltasse, né? Ele gastava mal grana, nem pegava troco, sabe? Não tava nem aí pro troco, ele tinha dinheiro. Ele passeava muito pela zona turística ali do litoral, ele brincava com crianças, dava presentinho pros gurizinhos, e era assim, né? Ele também namorava várias meninas, também namorava strippers, porque ele frequentava muito boates, então ele tinha uma queda pelas strippers dos cabarés. E, aliás, boa parte da grana dele ele gastava aqui, tá? Mas, tipo, ele gastava muito dinheiro mesmo nessas boates. E adivinha só? Adivinha, gente? Tururururururutu. Nome da boate? Lanterna Vermelha. Pois é, cara, o universo é engraçadinho demais, né? De botar uma boate com esse nome no caminho do João Acácio. Enfim, a coincidência. E não tem nada a ver, não é por isso que ele é chamado de Luz Vermelha, não. Né? Depois eu explico de onde que veio o nome. Bom, o João Acácio era um frequentador assíduo da boate Lanterna Vermelha, e ele ia tanto lá que ele chegou a fazer shows com o seu violão, o violão roubado, detalhe, e ele chegou a fazer vários shows lá e ele fazia covers do Roberto Carlos, gente. Porque assim, ele era muito fã do Roberto Carlos, ele era tão fã, que ele até usava o nome falso dele era Roberto, né? E ele se vestia
igualzinho ao rei, copiava tudo. Aliás, as roupas dele, ele comprava nas melhores lojas. A sua favorita era a Piccadilly, que era uma loja super de luxo na Avenida Ipiranga. E assim, ele nunca nem perguntava pro balconista o preço das coisas que ele estava comprando. Era tipo, eu sou rico! Só largava o dinheiro lá. Gostava de coisa boa. E com esse jeitão todo, ele acabou conquistando, né, namoradas, conquistava até as bailarinas da boate que brigavam por ele, né? Estavam todas super gamadas nele, queriam sempre ter ele como cliente. E ele vivia levando mulher pro seu apartamento. Ele ia lá, ficava assistindo filme de Bang Bang. Aliás, ele era fascinado por coisa assim do faroeste. Aliás, ele se pá conhecia o Dioguinho, né? A história do Dioguinho, devia conhecer. Enfim, ele ficou super popular lá em Santos. O que nenhum santista imaginava é que eles estavam diante do bandido mais procurado pela polícia naquela década. Enquanto durante o dia ele fingia ser o Roberto da Silva, né, um jovem rico, à noite ele era o bandido da luz vermelha. Ele pegava um táxi ou um ônibus lá de Santos até São Paulo, executava o seu trabalho nas mansões ricas da cidade e depois ia até a Praça da Sé para se encontrar com o seu agiota, a pessoa que adquiria as joias roubadas, e aí pegar o seu dinheiro. Estima-se que ele teve em sua posse joias de valor aproximado a 100 milhões de cruzeiros, mas ele acabava vendendo meio que barato os seus roubos, vendia por apenas 1 milhão de cruzeiros. E essa grana toda, o João Acácia gastou com roupas caras, orgias e, enfim, muitas festas em Santos. Ele mesmo disse que levou a vida que pediu a Deus. Enquanto isso, a polícia pedia a Deus e a qualquer cidadão que a ajudasse a caçar o bandido da luz vermelha. O Estado colocou um prêmio na sua cabeça. 1 milhão de cruzeiros foi oferecido a quem desse pelo menos qualquer pista que possibilitasse a sua identificação e captura. 3 meses depois de começar a invadir mansões em São Paulo, o bandido da luz vermelha comete o seu primeiro erro. Para ser mais exata, não foram 3 meses, e sim 2 meses e 13 dias de pura tormenta na cidade de São Paulo. Um quase trimestre que começou em 25 de maio de 1967. A população dos bairros elegantes de São Paulo estavam sob a ameaça, sendo atacados pela ousadia e ação do bandido da luz vermelha. E não foi por nada não que eles ficaram com medo. No curto período, o homem misterioso tinha atacado 18 mansões e era sempre muito óbvio que era ele, e não outro bandido qualquer, porque ele sempre levava consigo uma lanterna com um aro vermelho que emitia uma luz avermelhada para cima dos moradores. Para entrar nas casas, ele utilizava um macaco de carro para abrir a janela. Por isso, no início, a imprensa o apelidou de Homem Macaco. Só que eu acho que ele não curtiu muito o apelido não, porque ele acabou mudando de tática. Ele passou a tacar fogo nos corredores das casas para provocar pânico e acordar os moradores, que acabavam saindo correndo enquanto ele entrava e roubava. E assim se tornou o bandido incendiário. Depois, foi o bandido mascarado, porque tampava o rosto para roubar as joias. E por último, o apelido com o qual ele finalmente ficou foi quando ele comprou uma lanterna numa loja de departamentos, o Mapping, para quem é das antigas e lembra, e essa lanterna tinha um aro avermelhado, e assim ele se tornou o bandido da luz vermelha. Essa troca de metodologia confundiu bastante a polícia, que achava que na verdade estava atrás de 4 bandidos diferentes, né? Porque tinha 4 modus operandis. Não achavam que era um só. Eles achavam que estava acontecendo uma explosão de criminalidade em São Paulo, mas era só o João Acácio mesmo. Ele chegou a praticar assaltos 4 dias por semana, sempre das 2 às 4 da madrugada, porque era o horário que as pessoas normalmente têm o seu sono mais profundo. Antes de entrar nas casas, ele cortava a energia para que ninguém ligasse a luz e visse o seu rosto. E também para garantir, ele sempre usava um lenço para cobrir o rosto, bem estilo cowboy assim, e usava sua lanterninha.
Aliás, o nome ele veio por causa da lanterna, mas não foi só por isso não. Na época, existia um outro criminoso muito notório, só que nos Estados Unidos, que se chamava Carol Chessman, e ele tinha o mesmo apelido, Luz Vermelha. Isso porque o Chessman, ele agia com uma lâmpada vermelha desses de carro de polícia, sabe? E aí pegou o apelido. Então, o bandido da luz vermelha americano, ele acabou sendo executado na câmara de gás em 1960 por 17 acusações de estupros e sequestros. Então, achavam que tinha chegado, bem entre aspas, tá? Essa modinha, entre aspas, aqui no Brasil, através do nosso Bandido da Luz Vermelha, versão Herbert Richards. Bom, já o João Acácio, vamos aqui, lista de crimes, tá? Além daqueles que ele cometeu em Joinville e também o roubo dos carros no Rio de Janeiro, aqui vai a lista do que ele aprontou em São Paulo em 2 meses e 13 dias. Em 25 de maio de 1967, ele invadiu uma mansão no bairro Jardim América e lá roubou joias e objetos de valor. 12 dias depois, em 6 de junho, ele decide cometer 2 crimes numa mesma noite. Primeiro, ele vai até o Cambuci, onde ele assalta uma casa, e depois ele vai para o Jardim América para fazer a mesma coisa. Mas os planos meio que dão errado. E o que era para ser um assalto se transforma em latrocínio. O dono da casa, que era o industrial Jan von Christian Zasraspatak. Gente, é nome de rico, né? Não sei nem pronunciar isso. Mas enfim, o Jean, ele acordou quando o bandido da luz vermelha estava entrando na sua casa e o surpreendeu. E aí, o Jean Vasparakhajavrata, ele estava armado e trocou tiros com o assaltante, mas ele acabou sendo baleado. Morreu, infelizmente. Isso não parece ter afetado muito o cronograma do João Acácio, porque uma semana depois ele já estava assaltando de novo. Em 14 de junho, ele assalta uma casa no bairro da Aclimação. No dia seguinte, faz o mesmo em Higienópolis. No dia depois disso, é a vez do bairro do Ipiranga ser surpreendido pelo ladrão. E uma noite atrás da outra, acontecendo assalto e assalto. Depois ele volta a assaltar no dia 23 de junho, na Bela Vista. Dia 26 de junho foi no Jardim Paulista e na noite seguinte no Ibirapuera. No dia 6 de julho, mais um assalto acaba mal. Dessa vez foi no Ipiranga. O João Acácia, ele tenta entrar na casa da família Yazbesk. Ele tinha mania de sempre tirar o sapato antes de invadir a casa, né? Muito educado, higiene em primeiro lugar. Mas dessa vez ele deixou os sapatos do lado de fora e o vigia da rua, que era chamado José Fortunato, ele viu os sapatos. Achou mega esquisito e confiscou o sapato. Tipo, pegou e levou embora. E aí quando o João percebeu isso, que o cara tinha pegado o sapato dele, ele ficou putaço, putaço. Porque, né, ele era mega vaidoso e suas vestimentas e os sapatos eram mó importantes pra ele. Aí ele volta e começa a brigar com o vigia, falando, você roubou meu sapato. Tipo, o cara tá indo roubar uma casa e tá, ai gente, brigando com o vigia que roubou o sapato dele. Aí eles começam a brigar e o vigia percebe que ele é um ladrão e, né, vai pra cima dele pra tentar deter ele. E ele dá um tiro no vigia e acaba matando o vigia. E aí você pensa, né, bem, aí ele saiu correndo, né, porque olha que treta. Mas não, isso daqui não parou ele não. Ele estava ali para fazer um serviço e ele ia terminar esse serviço. Então, ele invade a casa da família Yazbesk, onde, além de assaltar a casa, ele agride a universitária Ingrid Yazbesk, que morava lá. Ele tenta a estuprar, mas ela luta e acaba levando um tiro rente ao coração. E aí sim, o João Acácio foge. Mas, graças a Deus, gente, a Ingrid sobrevive. E, aliás, ela dá um depoimento. Ela nunca falou sobre isso, tá? Demorou anos e anos e anos pra ela falar o que tinha acontecido naquela noite. Mas, tipo, 50 anos depois, ela conversou com o escritor, o Gonçalo Júnior, no livro Famigerado. E aí ela dá o depoimento e conta o que aconteceu e como foi tudo. Então, é bem emocionante. Bom, 4 dias depois dessa situação caótica aí que ele causou, ele volta a assaltar. Cara, eu fico chocada. Como que o cara tem coragem de continuar essa série de assaltos depois de dar errado, depois de matar, depois de, meu Deus, de ter gente que viu ele, né? Tinha uma testemunha agora que viu e ele não tá nem aí, não. Ele vai indo, só continua. É tipo um vício, né? Que ele não consegue parar. É real, bizarro. Enfim. No dia 10 de julho, ele assalta o bairro da Aclimação. No dia 20 de julho,
ele vai para Moca. 5 dias depois, ele volta para o Jardim América, que é um dos seus bairros favoritos para assaltar. E aí, no dia 28 de julho, ele tá no Jardim Paulista. Na noite seguinte, ele volta para o mesmo bairro e assalta de novo. E aí, no dia 1º de agosto de 1967, ele assalta uma casa na Avenida República do Líbano, no Ibirapuera. E essa é a última casa que ele assalta. E assim, gente, eu só relatei aqui o que ele fez em São Paulo. Mas não foi só isso, não. Ele cometeu oficialmente 88 delitos, que foram 77 assaltos, 2 homicídios, 2 latrocínios e 7 tentativas de homicídio. E isso tudo só com 25 anos de idade. Ah, e sem contar, claro, os inúmeros estupros e tentativas de estupro. A polícia suspeita que ele tenha estuprado mais de 100 mulheres. Só que as vítimas nunca deram queixa. Talvez pela posição social que elas tinham e pela exposição midiática que isso traria para elas, né? Estar atrelada a esse tipo de violência. Enfim, elas nunca deram queixa. E como tudo acontecia dentro de 4 paredes, enquanto o bandido da luz vermelha cometia os assaltos, também nunca teve flagrante, nunca teve provas, e enfim, sem as testemunhas quererem testemunhar, né? Sem as vítimas quererem testemunhar, foi impossível de condenar o bandido pelo crime de estupro. Mas seus dias de impunidade estavam contados. A partir do momento que ele saiu daquela casa na Avenida República do Líbano, no Ibirapuera, no dia 1º de agosto. Durante as investigações desse assalto, a polícia notou que o bandido da luz vermelha tinha finalmente cometido um erro. Ele deixou para trás impressões digitais na janela da mansão. Eram parciais, mas elas foram colhidas e pacientemente reconstruídas. E aí, pau! Uma combinação foi encontrada. A digital pertencia ao ladrão de carros Roberto da Silva. Né? Vocês lembram que eu tinha falado que ele foi fichado como Roberto da Silva lá na delegacia, usando nome falso e tal. Parece uma péssima pista, que não vai levar a lugar nenhum, blá blá blá, blá, mas na verdade não. Deu super certo. O nome era falso, mas o rosto, isso aí não tem como falsificar, né? Quer dizer, tem muita cirurgia plástica, mas não foi o caso. A polícia tinha tirado uma foto do tal Roberto da Silva quando ele foi fichado. E aí, no dia 7 de agosto de 1967, o rosto do bandido da luz vermelha estampou o jornal A Folha de São Paulo. Às 8 da manhã do dia 8 de agosto de 1967, a polícia já estava no edifício Lido, no bairro Gonzaga, lá em Santos. Era ali que o bandido da luz vermelha morava. Quem os levou até ali foi o zelador do prédio, o Afonso Flório. Ele viu o rosto do tal Roberto da Silva no jornal e o reconheceu imediatamente. Afinal, né, ele via o Roberto quase todos os dias entrando e saindo ali do apartamento. O zelador ligou para a polícia, disse que o homem morava no prédio em que ele trabalhava e deu o endereço. Aliás, depois ele ganhou aquele prêmio, né, que tinha sido dado pelo bandido. O delegado Ronaldo Pessoa Pimentel, que era adjunto na 2ª delegacia, foi até o local e começou a fazer a busca e apreensão de objetos dentro do apartamento. Aí o zelador, né, foi falando, dando informação, aquela coisa, e ele contou que o apartamento tinha sido comprado há cerca de 5 meses e que o Roberto da Silva, né, como eles achavam que o bandido se chamava, ele era conhecido ali no prédio por ser muito calmo, por ser muito simpático. E o senhor Afonso Flório disse que só uma vez ele percebeu o Roberto agir com violência. E foi quando, por determinação do próprio zelador, um pintor foi cobrir o caixilho da janela do apartamento que o Roberto tinha pintado sem consentimento de vermelho. Ele pintou de vermelho e o resto do prédio inteiro era cinza. Aí o zelador falou, não, né, moço, você tá aí causando, tá muito diferente, tá feio, tá sem uniformidade o meu prédio, eu vou pintar. Aí, quando o Roberto percebeu que o pintor estava lá cobrindo a cor vermelha com o cinza claro, né, que era usado no prédio, ele falou que o Roberto olhou assim para o pintor e falou, vou te apagar se você não sumir daqui. E ficou muito puto e exaltado.
e que ele achou bem esquisito, né? O zelador ele ainda contou que ele já tinha chamado a atenção do Roberto em algumas oportunidades, porque ele tocava música muito alto, tinha muita festa, fazia muita cantoria, levava mulheres e homens no apartamento. Só que ele nunca tinha reclamado. Ele sempre falava: ah, não, desculpa, vou falar mais baixo agora, hein? Foi mal. Ele nunca demonstrou rebeldia, nunca demonstrou ser violento, explosivo, nem nada. Então, pra ele tinha sido bem esquisito aquela atitude de, né, dele ter estourado com o pintor só porque ia tirar o vermelho. A dali. E aí, meus crimezeiros, entramos aqui na parte da obsessão bizarra desse bandido pela cor vermelha. Quando o delegado Ronaldo Pessoa Pimentel entrou no apartamento, ficou bem claro que a cor vermelha era a predominante ali. Tava por todos os lados. O tapete era vermelho, a cortina era vermelha, tinha 2 poltronas vermelhas, o colchão era vermelho, a fronha, o lençol, a colcha, a parede do quarto. E era tudo vermelho vibrante, assim, sabe? Era só vermelho. Até o pano de enxugar a louça era vermelho, a jarra da cozinha, as lâmpadas eram todas vermelhas, as toalhas de rosto e de banho. Gente, vermelho no curral. Era tudo vermelho, tudo vermelho. O apartamento inteiro era vermelho. E aí, vamos aos objetos que foram apreendidos ali. 4 pares de bota, sendo 3 de couro de cabra. O cara era muito exótico. Um chapéu de veludo com uma pena. 2 lanternas com o aro vermelho. E aí essa pista fundamental, né? Tinham 4 lâmpadas vermelhas também. E 33 pilhas para lanterna. Haja pilha, né? O cara andava equipado. Também acharam uma máquina fotográfica e um par de perneiras elásticas que depois eles descobriram que ele usava para tampar uma cicatriz que ele tinha na perna. Também tinha uma pulseira de mulher, uma fantasia de mulher, 10 projéteis do calibre 38 e 12 projéteis do calibre 32 e algumas notas promissórias. Quem estava no apartamento fazendo a apreensão dos objetos era o delegado Ronaldo Pessoa Pimentel, né? Aí, no auge da apreensão de lanternas, botinas e coisas vermelhas, entrou no local o delegado José Vidal Pilar Fernandes, que era o delegado de homicídios de São Paulo. E aí, mano, do nada o delegado pega, saca o revólver, aponta pro Ronaldo e dá a voz de prisão pro cara, tipo, mãos para o alto, você tá preso. E aí ficou tipo, o que tá acontecendo? Acontece que o delegado José, ele estava tão pilhado, mas tão pilhado que tinham encontrado o apartamento do bandido da luz vermelha, que ele chegou lá e quando ele viu que tinha outra pessoa, ele achou que era um comparsa do bandido da luz vermelha. Ele não se ligou que era a polícia também. Então, só para vocês terem noção de como que tava o clima, meu. Era esse nível de estresse por conta do caso, de você nem reconhecer a outra polícia. Tipo, achou que tava fazendo um flagrante, né? Então, muito louco assim, né? Doideira, minha gente. Doideira. Bom, a polícia já tinha encontrado o suposto nome do bandido, já tinham encontrado o apartamento dele, já tinham encontrado até mesmo a lanterna, a famosa lanterna vermelha. Mas e o bandido? Não. Nada do bandido. João Acácio Pereira já não se encontrava mais em Santos. Um dia depois da busca e apreensão no apartamento do João Acácia, um homem em Curitiba liga para a polícia e diz que o bandido da luz vermelha está na sua casa. Mas não era assalto, era um amigo. Acontece que ao ver que o cerco estava apertando lá em Santos, o João Acácio fugiu para Curitiba, onde ele tinha alguns conhecidos, e lá pediu para ficar hospedado na casa de um amigo. Só que, na parte da tarde, o filho desse amigo viu nos jornais a foto do bandido da luz vermelha e falou: eita porra, é a visita do meu pai, como assim? Cara, imagina o susto. Você descobre que a visita do seu pai é procurado pela polícia e tá lá de boaço, tomando uma breja na sua sala, sem nem como agir. O menino então liga pra polícia lá por volta das 6h30. A polícia chega no local, mas o João não tá. Aí eles aproveitam para revistar a casa e eles encontram 3 armas e muitas balas nas malas do homem. E a polícia decide aguardar.
Mais ou menos 1h30 depois, o bandido da luz vermelha bate a porta para entrar e a polícia tinha armado uma emboscada e consegue prendê-lo. Ele tentou fugir, porque né, o cara era o maior fugitivo da vida, mas ele acaba sendo jogado no chão com um golpe de judô e é preso. Finalmente, descobrem que ele usava nomes falsos. Ele usava Roberto Silas e Roberto da Silva lá em Santos e João Roberto e Roberto Carlos em São Paulo. Falei que ele era fã do Roberto Carlos? Agora, o bandido da luz vermelha finalmente tem um nome real: João Acácio Pereira da Costa. Na delegacia, ele confessa a autoria dos crimes, dizendo que ele matou 7 pessoas e, para surpresa da própria polícia, ele confessa ter matado o estudante em Sumaré, que era um crime que até agora era considerado insolúvel. Eles nem faziam ideia que estava relacionado ao bandido da luz vermelha. João conta para a polícia que ele só assaltava residências finas porque ele conhecia o segredo da maioria das fechaduras e que a sua lanterna estava em Santos. Bem, já não estava mais na verdade porque, né, tinha sido apreendida pela polícia. O bandido é então conduzido de volta para São Paulo a fim de ser submetido a um interrogatório, né, e a cariação com todas as vítimas para confirmar que ele era ele e não só um cara querendo, sei lá, levar a fama pelo nome do bandido, né? Existem essas coisas. O João Acácio, ele ainda conta alguns segredinhos sobre como ele conseguiu ficar tanto tempo sem ser reconhecido. Olha só. Ele tinha um disfarce. E se fosse qualquer filme ou série, cara, ia ser tipo, eu botava um boné e pronto, né? Irreconhecível. A galera bota boné em filme e ninguém reconhece mais. Mas na vida real dá um pouco mais de trabalho. O bandido da luz vermelha, ele tinha naturalmente cabelos pretos e usava ele meio longo. Para praticar alguns assaltos, ele passou água oxigenada nos cabelos para ficar loiro. E aí, por esse motivo, as testemunhas de algum dos casos descreveram ele para a polícia como sendo um indivíduo magro, alto e loiro. E aí, essa informação foi parar no jornal, né? Aí o jornal noticia: ah, homem macaco é magro, alto e loiro. Enfim. E aí, o que acontece? O João Acácio lia o jornal. Ahá! E aí, ele viu que tinha essa descrição e falou: ops, preciso pintar o cabelo de novo. Aí ele pintava o cabelo de preto, de ruivo, enfim, a fim de confundir a polícia. E aí, pros amigos, pra não ficar esquisito, né? Tipo, mano, o que você tá pintando o cabelo toda hora? Ele dizia que ele fazia pontas em programas de televisão, especialmente no Canal 9. Então, que ele precisava tingir o cabelo pra se passar por vários personagens. Tipo, cara, desculpinha. Bizarro, né? E também, ao contrário do que muitos pensavam, o bandido ele não tinha uma preferência por máscara, né, por usar máscara ou coisa assim. Ele até ficou, uma dos seus nomes era Bandido Mascarado, mas ele não tinha nada de especial numa máscara. A galera falava que ele usava uma máscara vermelha, de lantejoulas, de um tecido XYZ, mas na verdade era só uma lenda. Ele usava qualquer pano para cobrir o rosto e geralmente era um pano que ele pegava na residência, tipo, chegava na cozinha, pegava lá um pano de prato, sei lá, botava no rosto e ia lá pro quarto assaltar a galera. A polícia também prendeu, logo depois, o receptor das joias roubadas por João Acácio, que era um cara que estava em Curitiba, que tinha pegado a última leva, né, dos roubos, digamos assim. E estima-se que o bandido tenha roubado nessa última troca aí, 3 milhões de cruzeiros apenas em joias. E com isso, na época, com esse dinheiro, gente, para vocês terem noção, comprava-se cerca de 750 Fuscas. E vale lembrar que Fusca era ostentação na época, tá? Era grana pra caramba. E aí, durante o interrogatório, o João Acácio começou a mostrar as suas cores, né? Tentou começar a querer ali manipular. Primeiro, ele tentou convencer a polícia de que, na verdade, ele era um bom bandido. Ele disse o seguinte, abre aspas, é verdade que sou criminoso, mas utilizei grande parte do que roubei dando esmolas aos pobres, principalmente às criancinhas, para quem eu comprava presentes, doces e outras guloseimas. Fecha aspas. Cara, se achane o Robin Hood moderno, né? Meu cu.
Gastou toda a grana com farra, com garota de programa, com roupa cara e quer pegar de bonzão? Comprou, tipo, um sonho de valsa pra criança. Ah, porque eu sou muito bom, né? Eu sou bonzinho. Cara, nananana, nananina não. Não passará. Ah, e tipo, ele nunca foi condenado por estupro, né? Já falei aqui. Mas se liga no que ele falou depois de ter cumprido pena. Esse aqui é um trecho do Fantástico, em 1996. Mulher honesta mesmo só na marra, sabe? Na marra, no reward. Era a única forma de você conseguir namorar uma mulher honesta? Era? Honesta, casada, era a única forma que assistiu. Cara, olha aqui, escroto. Mulher só com arma na cabeça. Cara, era assim que funcionava a mente dele. E esse trecho foi depois, né, dele ter cumprido pena, e ele ainda fala assim. Então imagina na época. Sério. Enfim, mas voltando para a época do interrogatório, né, que eu já pulei lá pra frente. Depois que ele viu que não colou essa história de ser o Robin Hood bonzinho, ele tentou pagar de vítima. E ele conta que virou bandido porque não conseguiu ter um trabalho honesto que o sustentasse. Ele conta a seguinte história. Abre aspas. Eu trabalhava na churrascaria Princesa, na Rua Príncipe. Lá eu era honesto, pode perguntar pro meu patrão. Mas é que eu nunca tinha dinheiro pra nada, pra ir pro cinema, pras mulheres. Foi assim que um dia roubei o rádio portátil do patrão, e aí a polícia começou a me perseguir por causa disso. Eles pensam que quando a gente rouba uma vez, rouba sempre. Eu entrava nas casas, mas era só para roubar comida. Depois comecei a escolher casa de gente rica, principalmente de sírios, porque eles têm muito dinheiro. Nessas casas eu roubava rádio e televisão. A polícia me pegou e acabei condenado a 3 anos de prisão. Na ocasião que fui preso, os tiras me meteram 3 balas no corpo, 2 na coxa esquerda e uma no tornozelo esquerdo. Fui internado num hospital para tratamento e consegui depois de alguns dias fugir. Mas podem ver, ainda não sarei. A ferida está arruinada. Fecha aspas. Então ele super querendo dar uma de vítima, e aliás foi por causa dessa ferida que ele usava aquela perneira, né, pra tampar isso. E assim, né, ok, tocante, uau, vida difícil, que duro, né, mas não justifica as merdas que você fez. Tem muita gente que passa por dificuldades e não recorre a isso. Né, não recorre a essa violência toda que foi praticada por ele, as mulheres que ele atacou, né, e dá pra ver que uma preocupação dele constante são as mulheres, eu não ia ter dinheiro pras mulheres, e quando ele foi preso ele também falou, eu vou falar mais pra frente, mas dando spoiler aqui, falando, eu vou ficar sem mulher na prisão, era meio psicopático assim, né, maníaco sexual que chama, né, enfim, ele viu que essa conversinha não ia aliviar pro lado dele, que a polícia não ia, sei lá, reduzir nada pra ele por causa disso. Então, ele partiu pra outra retórica. E essa retórica foi meio perigosa e levou a polícia até a tomar algumas providências, porque ele começou a ter pensamentos suicidas. E aí a polícia precisou colocar guarda 24 horas ali para que ele não cometesse nenhum ato danoso para a própria vida. Ele falou o seguinte, abre aspas, vocês não me terão por muito tempo. Sei que vou sofrer muito na prisão e por isso tenciono dar um fim na minha vida. Dizem por aí que eu vou pegar 200 anos de cadeia, mas podem escrever que mais do que 5 anos não fico preso. Vou morrer antes. Sou um cara doente. Minha cabeça não fica boa só de pensar que vou ter que ficar preso, sem mulher, sem nada. Fecha aspas. No dia 14 de agosto de 1967, o juiz decreta a prisão preventiva de João Acácio Pereira da Costa por homicídio qualificado praticado contra José Enéas da Costa no dia 13 de outubro de 66. Ainda sob investigação, os outros crimes confessados, entre eles inúmeros assaltos, 2 latrocínios e 2 homicídios. No fim das contas, o bandido da luz vermelha acabou sendo condenado por 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio e 77 assaltos, com uma pena de 351 anos de cadeia. Mas aquela coisa, né? Na época, a lei brasileira permitia que a pessoa ficasse, no máximo, 30 anos na prisão. E assim foi. Aliás, ele é um dos casos raros de que realmente cumpre a pena máxima, sem sair antes, sem ficar em semiaberto. Enfim, ele ficou preso 30 anos. No ano seguinte em que ele foi preso, o João Acácio
viu a sua vida glamourizada no filme O Bandido da Luz Vermelha, de Roger Sganzel, de 1968, o filme. Ele está disponível lá no YouTube para quem quiser ver, e foi um grande sucesso na época. Quem faz o papel do protagonista do bandido é Paulo Vilaça. Então, na verdade eu não sei se o João Acácio assistiu, né, se ele tem acesso a isso na cadeia, mas ele estava preso e sabia que tinha um filme lá fora contando a vida dele. Ele ficou preso na antiga penitenciária do estado, lá no Carandiru, e depois de preso, ele acabou ficando mentalmente perturbado e acabou transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Franco da Rocha. Na verdade, ele meio que ficava num vai e vem entre a prisão e o hospital psiquiátrico, e ele chegou a ficar 7 anos seguidos detido no manicômio. Eu não sei se ele entrou com problemas mentais na cadeia, isso não é falado. Aparentemente ele foi totalmente imputável, não tinha nenhum tipo de problema, mas talvez o fato de estar na cadeia mexeu com ele. Também é importante considerar que ele foi preso com 25 anos de idade, e nessa faixa etária ainda dá para desenvolver uma doença mental como a esquizofrenia. Se eu não me engano, normalmente a esquizofrenia se desenvolve aí entre os 18 e os 20 e poucos anos, né? 24, 25. Então, talvez ser preso pode ter sido um gatilho para isso se desenvolver. Ou vai saber, talvez ele nem doente mental era, mas foi medicado porque era muito violento e explosivo, e quiseram tratar ele dessa forma para ser menos problemático para a prisão, né? A gente já viu o que faziam no Hospital Colônia de Barbacena com os pacientes também nos anos 60. Então, para não ter trabalho e precisar efetivamente tratar as pessoas, eles faziam horrores, né? Medicavam sem precisar, e enfim, tinha até o chazinho do boa noite, do qual o paciente nunca acordava. E, enfim, não sabemos o que aconteceu com ele, se foi algo que ele já tinha, se ele já entrou na cadeia com esse problema mental, se foi desenvolvido na cadeia. Não sabemos, mas foi dessa forma, sem nem passar perto de ser realmente reabilitado e ressocializado, que o João Acácio cumpriu os 30 anos de prisão previstos na Constituição e foi libertado no final de agosto de 1997. Ao sair da cadeia, ele estava completamente desdentado e sofrendo de sérios problemas psiquiátricos. E é aqui, gente, que eu falei que essa história me surpreendeu demais. Por quê? A primeira coisa que eu cliquei quando eu estava fazendo a pesquisa mais a fundo, né, sobre o Bandido da Luz Vermelha, foi a reportagem do Fantástico, que entrevista ele logo que ele estava para sair da cadeia. E é simplesmente, sei lá, não parece uma pessoa que fez tudo que o Bandido da Luz Vermelha fez, sabe? Ele parecia mais uma sombra desse personagem, né, o que restou dele. Ele fala extremamente rápido, às vezes não faz sentido nenhum, meio desconexo. Ele fica balançando de um lado para o outro, sabe? Talvez efeito de medicação ou algo do tipo. Mas, sei lá, é uma pessoa totalmente destruída e sem nada daquela aura de ladrão, assim, cavalheiro, inteligente, esperto, que era sedutor, enfim. Pra mim, ali só sobrou os restos de uma mente cruel mesmo. E ele chora falando dos crimes que ele cometeu. Eu vou pôr um trecho aqui para vocês escutarem dessa entrevista de 1996. Eu só me arrependo de matar, né? Porque não pode ver a vida da vítima, né? Você acha que as pessoas podem te perdoar? As pessoas perdoam. Não perdoa a gente, é ruim que mata criança aí, faz mal pra criança e mata criança, sabe? Mas eu, graças a Deus, não fiz mais pra criança. Por que a cor vermelha? A cor vermelha é por causa que o vermelho é bonito e representa a vida, representa do rubi, representa tudo vermelho, né? E não sou só eu que gosto do vermelho, muita gente gosta da cor vermelha, né? Mano, é meio bad, né? Quando perguntam pra ele por que escolheu vermelho, eu fiquei, agora vai vir a revelação do século. E ele, porque vermelho representa tudo que é vermelho. É bizarro, não tem sentido algum. Aliás, não dá pra entender quase nada que ele fala, né? Então, quem quiser ver, tem a versão legendada lá no YouTube, é só procurar por Bandido da Luz Vermelha no Fantástico. E bom, né, deu pra perceber que ele saiu da cadeia totalmente diferente de como ele tinha entrado.
E aí, ele sai e ele volta para sua cidade natal, lá em Joinville, em Santa Catarina. Ele manteve ainda uma certa popularidade, até porque ele sempre usava roupas vermelhas, foi entrevistado por jornais, reportagens. Aliás, o Gil Gomes saiu com ele para comprar roupa. É bizarro isso. E ele continuava mega vaidoso igual antes. Ele também era reconhecido na rua e tinha gente que pedia autógrafo e dizem que ele simplesmente escrevia autógrafo. Tipo, autógrafo. E só que assim, né, gente? O cara passou 30 anos na cadeia e ele só saiu pior da cabeça. Ele não tinha a mínima condição de viver em sociedade. Ele estava com 56 anos, não tinha emprego, não tinha como se manter, mal tinha família para apoiar ele. E, aliás, deu um puta bafafá com a família dele. Um mês depois dele ter voltado para casa do tio, né, onde ele foi morar, o João Acácio levou 8 pontos na boca depois de uma briga mega violenta com um enteado do tio. E, de novo, como na sua infância, o João acusava o tio e a família dele de negarem comida para ele. Aí o caso foi parar na delegacia e acabou que os parentes não o quiseram mais por perto e ele foi expulso da casa da família. Ele acabou se mudando para a casa de um pescador chamado Nelson Pinziger, de 46 anos. E esse Nelson Pinziger decidiu acolher ele. Boa gente. Falou, puto, o cara não tem para onde ir. Vamos dar um apoio. Infelizmente, as coisas não terminaram bem por lá também. Acontece que 3 meses depois dele estar morando ali com a família do pescador, o João Acácio teria assediado a mãe dele, que era uma senhora de 80 anos. O irmão do pescador foi pra cima do João em um bar, e aí a briga começou, e o João teria ameaçado matar ele com uma faca, tipo, agarrou ele, tava com uma faca ali no pescoço dele, e foi aí que o Nelson, o pescador, que acolheu ele, entra na parada, entra nessa briga com uma espingarda. E para salvar o irmão que estava lá, né, sendo ameaçado pelo João, ele atira no olho esquerdo do João Acácio. E assim, no dia 5 de janeiro de 1998, o bandido da luz vermelha é morto. Em novembro de 2004, o Nelson Pinziger foi absolvido pela Justiça de Joinville, confirmando que o ato foi em legítima defesa. Na hora da sua morte, o João Acácio estava sem camisa, mas ele usava um colar longo e vermelho em volta do pescoço. Se nada lhe restou no fim da vida, pelo menos ele morreu com a sua cor favorita. O bandido da luz vermelha pode ter morrido, mas a sua história entrou para a cultura popular. Além do filme de 1968 com o Paulo Vilaça, ainda teve uma continuação do filme em 2012, estrelado por Ney Matogrosso. A história também virou sátira pelo Hermes e Renato, virou livro do título Famigerado pelo escritor Gonçalo Júnior e virou música, né? O rap do Kant e Nog. E apesar de tudo isso, para mim ficou muito claro que essa lenda do ladrão glamourizado é só isso. Isso tudo virou muito uma cultura popular meio que abstrata. Só uma lenda. Porque no fim de tudo, era só um cara com uma vida problemática que tomou decisões erradas, cruéis e violentas e pagou por isso, pagou muito caro, pagou com a sua sanidade mental e depois com a sua vida. Então, para mim, foi meio que um adeus a toda essa ideia dessa lenda mítica do bandido da luz vermelha. Ficou muito claro que no fim não era nada disso, era só uma sombra de um personagem que tinha superado ele mesmo. E esse foi o caso do bandido da luz vermelha. Amanhã, como sempre, eu vou postar as fotos no Instagram, o @cafécomcrime. Então comenta lá na foto, comenta o que vocês acharam, como que foi. E, né, vou fazer aqui um momento merchan, gente. Eu ainda tenho canecas do podcast disponíveis para vocês. É só entrar no Catarse pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Também tem um link lá na bio, lá no Instagram. Então quem puder, apoie o Café com Crime. O podcast é independente, é feito com muito carinho, muita pesquisa e muito tempo também da Dona Café aqui. Então obrigado a todos que já apoiaram, que já compraram a caneca e que também vivem pregando a palavra do café nas redes sociais. Isso ajuda
ajuda muito. Bom, crimezeiros, nos vemos na próxima quarta-feira e até lá, tranquem as janelas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!